Shalom Adonai, seja muito bem-vindo, pessoal, a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Nós vamos aprender hoje muita coisa. A Santa Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Na Bíblia, o que é trindade? O que é unicismo? O que é triteísmo? O que é trinitarismo? O que é o Pai, Filho e Espírito Santo? Tá bom, pessoal? Como a trindade era conhecida antes da fundação da Terra? Tudo isso eu vou te falar nessa aula de hoje. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia em São Paulo há mais de 23 anos. Sou autor e escritor de diversos livros. Abre na lição 3 quem tem esse livro. Quem não tem, entra em contato comigo para adquirir teus livros. Nós temos os livros básico, médio, bacharel e mestrado. Aqui é os 20 livros do básico, ó. Aí mais esses 20, aqui é o básico, médio e bacharel, ó. Os 40 livros de teologia, tá bom? Se você já fez o curso básico, médio e bacharel, aqui é o mestrado, ó, mestrado em teologia, tá bom, pessoal? Nós vamos aprender tudo na Bíblia sobre o Espírito Santo, a Trindade. Vamos lá. O que é a Trindade? A palavra Trindade significa união de três pessoas distintas em uma só divindade. A Santa Trindade, lição 3. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Pai, Filho e Espírito Santo. Que antes da criação da terra, antes da criação do mundo, não era Pai, Filho e Espírito Santo. Como que a Trindade era conhecida antes da criação da terra? Elohim, a palavra e o Espírito. Ou Elohim, o verbo e o Espírito. O verbo é Jesus, a palavra é Jesus. Então, Elohim é Deus, a palavra é Cristo e o Espírito, que é o Espírito Santo. Então, antes da criação da terra, a Trindade era lá no céu, Elohim, a palavra e o Espírito. Lembra de João, capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é a palavra e a palavra é Cristo. Então a Trindade tem número 3. O número 3 é o número da perfeição. Não é só o número 7, que é o número da perfeição. É o número 3 também. Por exemplo, 3 é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia divide o homem em 3: corpo, alma e espírito. A ciência divide o homem em 3: cabeça, tronco e membro. O tempo é um só, mas é 3: passado, presente e futuro. O espaço é um só, mas divide em 3: profundidade, altura e largura. O tabernáculo de Moisés era um só, mas dividia em 3: pátio, lugar santo, lugar santíssimo. Então o número 3 é o número da perfeição. Tá bom, pessoal? A água é um só, mas é sólido, líquido e gasoso. Então, a palavra Trindade significa união de três pessoas distintas em uma só divindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas as três pessoas divinas aparecem em toda a Bíblia, as primeiras páginas da Bíblia. Olha só, a Trindade está lá no primeiro capítulo de Gênesis. Está aqui, ó. Primeiro capítulo de Gênesis está aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Gênesis 1 e 26. Façamos o homem. Deus não falou, eu faço.
Ali não é singular, é plural de pessoas. Façamos, no português, faço é uma coisa, façamos é outra coisa. Façamos era Elohim, a palavra e o Espírito. Os três criou Adão. Cristo criou Adão do jardim? Criou. O Espírito Santo é criador? Sim. Façamos o homem. Os três da Trindade criaram o jardim do Éden, criaram o homem, criaram a terra. Os três são criadores. A Trindade em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem. Está vendo, pessoal? Eis que o homem é como um de nós. Desçamos e confundamos a sua língua. Olha, na criação a Trindade está. Elohim, a palavra e o Espírito. Gênesis 1 e 26. Façamos o homem. Na criação, a Trindade. Agora, depois do pecado, Gênesis 3 e 22. Quando o homem pecou, Deus falou: eis que o homem é como um de nós. A Trindade, Elohim, a palavra e o Espírito. Depois, na Torre de Babel, Deus fala: desçamos, plural de pessoas novamente. Elohim, a palavra e o Espírito desceu na Torre de Babel e confundiu a língua. A Trindade no Novo Testamento, no batismo de Jesus, Mateus 2:16. João batiza Jesus, o Espírito vem e Deus falando: esse é meu filho. A Trindade fez presente no batismo de Jesus. Na fórmula batismal, Mateus 28:19. Portanto, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade também está na bênção apostólica que Paulo falou. 2 Coríntios 13:13. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. A Trindade então está no batismo de Cristo presente, na fórmula batismal e na bênção apostólica. Quando o pastor dá a bênção no final do culto, ali está a Trindade. Então é o seguinte: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Deixa eu só clarear aqui um negócio. Filho, quando fala que Jesus é filho de Deus, na parte de Maria, humana, filho do homem, ele nasceu de carne, ele encarnou. Antes de Maria, Jesus nunca foi filho de Deus. Ele é criador, ele é incriado, entendeu? Deus não criou Jesus, criou o Espírito Santo. Não, os três são eternos criadores. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Porém, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Pai. São três pessoas separadamente, em um só. É igual o casal, quando ele se casa, ele se torna uma carne só, né? A Bíblia diz: os dois serão uma só carne. Mas como assim uma só carne? Uma está viajando lá para os Estados Unidos e o outro está aqui no Brasil. Como que é duas carnes? Duas carnes na união. Pessoal, o casamento simboliza a Trindade. É igualzinho. Um homem e a mulher se casam, ele forma uma carne só. É dois, mas numa carne. Um está longe do outro, são pessoas separadas, mas são uma carne. Assim também é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um Deus, não são três deuses. Tem gente que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus em três pessoas. Entendeu? Como a água. A água é uma só, mas é três formas. Entendeu? Então, muito fácil entender a Trindade. Tem gente que põe dificuldade, não entendo a Trindade. Meu irmão, são três pessoas. Lá no céu são três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por que um Deus? Porque eles são unidos. Os três formam um Deus. O Pai reconheceu o Filho recomendou o Espírito Santo testifica do Filho. Os dons espirituais são 9. Ora, a diversidade de dons.
Então são 9 dons, ó. Dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento. Dons de poder, fé, cura e maravilha. Dons de elocução, profecia, variedade e interpretação de língua. Tudo que eu estou falando está tudo aqui, ó. Se você quiser saber com mais riqueza, referência, você precisa adquirir esse livro. Está tudo aqui que eu estou falando. Eu estou lendo o livro digital, em PDF aqui no computador. Então, os 9 dons do Espírito são 3. Dons de saber, dom de falar e dom de agir. Preste atenção. Dom de saber, dom de falar e dom de agir. Dom de saber, sabedoria, ciência e discernimento. Dom de falar, profecia, variedade e interpretação. Dom de agir, fé, cura e maravilha. Então, os 9 dons do Espírito se dividem em 3. Dom de saber, sabedoria, ciência e discernimento. A pessoa sabe. Dom de falar, a profecia fala, a variedade fala, a interpretação fala. Dom de agir, fé, cura e maravilha. Esses são os dons do Espírito Santo. A palavra da sabedoria é para resolver grandes problemas. Lembra de Sansão? O meu filho não é aquela mulher, 2 mulheres lá. Meu filho. Aí Salomão, pega uma espada, corta a criança no meio. A mãe verdadeira, não mate. Ali se manifestou a sabedoria de Salomão. Ciência revela o oculto e o profundo, meu irmão. Lembra de Jesus? Falou? Mulher samaritana, tivesse 5 maridos, que tem agora não é teu. A ciência, o dom de ciência, é reconhecer o profundo e o oculto. As pessoas chamam de dom da revelação. Não existe dom de revelação, é dom da ciência. Na verdade, não é nem dom de ciência, é a palavra da ciência. Porque ninguém sabe tudo. Deus vai te revelar só aquele momento. Não existe dom da sabedoria, é palavra da sabedoria. Não existe dom da ciência, existe dom da palavra da ciência. Então, o dom da palavra da sabedoria, você é sábio. Dom da palavra da ciência, você conhece o oculto e o profundo. Como diz as pessoas, dom de revelação é a ciência. Dom de discernir os espíritos, você vai discernir. Dentro da igreja tem 3 fontes de informação. Aliás, tem 3 fontes de manifestação: divina, humana e diabólica. Dentro da igreja tem manifestação divina de Deus, humana da carne e diabólica. O dom da fé tem fé natural, fé como dom e fé salvadora. Fé como dom, fé natural e fé salvadora. Dom de operar maravilhas é fazer um morto ressuscitar, parar de chover, fazer um cego enxergar. Dom da profecia é Deus te usar. Então, a profecia tem 3, divina, humana e diabólica. Dom de variedade de língua. A pessoa fala em outras línguas, outros idiomas, castelhano, alemão, francês, inglês. Dom de interpretação, a pessoa interpreta a língua. Um fala Jesus e o outro Jesus, outro God, o outro Deus. Interpretação. Já vi interpretação na igreja. Você já viu? Coloca aí nos comentários se você já viu. E se Deus te usa em algum dom, coloca aí nos comentários, que eu vou ler agora e vou responder, tá bom? O Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus esteve na criação da terra e o Espírito se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2, o Espírito Santo está criando a terra. Em 1 e 26 ele cria o homem. Na criação do homem, disse Deus, façamos o homem. No juízo sobre o pecado, Deus falou, eis que o homem é como um de nós.
O Espírito Santo estava depois que o homem pecou. Sobre o dilúvio, desçamos e confundamos. Sobre o julgamento do dilúvio, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. Na Torre de Babel, o Espírito Santo está presente, ele confundiu a língua do homem. Desçamos e confundamos a língua do homem. No Pentateuco, o Espírito Santo está presente. Nos livros históricos também. Nos livros poéticos também. Que o Antigo Testamento se divide em 4. Olha só. O Antigo Testamento se divide em 4. Lei, história, poesia e profecia. O Novo Testamento divide em 4 também. Que são os Evangelhos, história, que é Atos, epístola e profecia. Tudo isso que eu estou falando está aqui nesse livro. Você precisa adquirir esse livro. O Espírito Santo no Novo Testamento. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Olha só, Jesus preparou o Espírito Santo, seu sucessor, assim como Davi preparou o seu sucessor, Salomão, assim como Moisés preparou o seu sucessor, Josué, assim como Elias preparou o seu sucessor, Eliseu. Você também tem que preparar um discípulo, um sucessor. Bom líder prepara sucessores. Mau líder não prepara ninguém. Se você quiser saber que você é um bom líder, você está preparando sucessores para continuar o teu projeto, a tua visão. Se você não prepara ninguém para a tua visão, para o teu projeto, você não foi um líder, porque tem líder e gerente. Tem líder e chefe. Chefe manda, líder influencia. O Espírito Santo está presente nos Evangelhos, em Atos, no dia do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo está presente na inspiração da Bíblia. Toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é autor e intérprete da Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. Quem interpreta a Bíblia? O Espírito Santo. Quem orientou os homens? O Espírito Santo. O Espírito Santo é autor de toda a Bíblia. Toda escritura é divinamente inspirada pelo Espírito de Deus. O que a Bíblia é? Revelação de Deus, o livro de Deus, a palavra de Deus, as Santas Escrituras. A Bíblia contém 2 testamentos. A Bíblia contém 2 testamentos, 66 livros, 1.189 capítulos, 31.105 versículos, 773.692 palavras, 3.566.480 letras. Está tudo aqui nesse livro, ó. O que eu estou falando agora está tudo aqui nesse livro e muito mais. A Bíblia foi escrita por 40 homens, 40 autores diferentes, entre eles reis, sacerdotes, profetas, pescadores, médicos. Sua formação durou 16 séculos, 1.600 anos, para fazer a Bíblia toda, de Gênesis até o livro de Apocalipse, demorou 1.600 anos, 16 séculos. O primeiro livro a ser impresso na Bíblia foi a Bíblia. O primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia, em Maine, nos Estados Unidos, na Alemanha, pessoal, na Alemanha. Maine, na Alemanha, por Gutenberg. O Espírito Santo no dia de Pentecoste, meu irmão. Vou falar um pouquinho sobre o Espírito Santo no dia de Pentecoste. A Bíblia fala, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento vermente e impetuoso, encheu toda a casa que estava assentado,
e foram vistas por ele língua repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, em Atos 2, o Espírito Santo desce. Na aula passada eu falei, Noé, dentro da arca, joga a pomba volta, sem nada, mas volta. A segunda vez que Noé joga a pomba, uma semana depois, ele joga a pomba. Ela volta com um ramo de oliveira no bico. E a terceira vez, depois de uma semana que Noé solta a pomba, ela não volta mais. Assim o Espírito Santo. Na primeira vinda do Espírito Santo à terra, ele veio se mover sobre as águas e voltou para o céu. A segunda vinda de Cristo é no batismo de Jesus. Quando João batiza Jesus, o Espírito vem, pousa sobre a oliveira verdadeira e volta para o céu. Na terceira vinda do Espírito Santo foi no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2. Ele veio e ficou para sempre. É igual a pomba de Moisés. A primeira vez que Noé jogou a pomba, ela voltou normal. Ela foi, deu uma volta na água e voltou. O Espírito Santo, a primeira vinda, ele veio, moveu sobre as águas e voltou para o céu. A segunda vez que Noé solta a pomba, ela vem com ramo de oliveira. A segunda vez, Jesus vem sobre a oliveira verdadeira, o Espírito Santo sobre a oliveira verdadeira e volta para o céu. A terceira vez, Noé solta a pomba, ela não volta mais. A terceira vinda do Espírito Santo para a terra, ele ficou conosco para sempre, depois do dia de Pentecoste. Antigo Testamento, Deus sobre nós. Novo Testamento, Deus do nosso lado. Hoje em dia, Deus dentro de nós. Gravou? Antigo Testamento, Deus sobre nós. Novo Testamento, Deus do nosso lado. Hoje em dia, Deus dentro de nós. No período pentecostal, o Espírito Santo agia temporariamente, capacitação sobrenatural, missão específica, atuava para habilitar pessoas e voltava. Lembra de Sansão? Ele vinha, enchia e voltava. Mas hoje a igreja vive com ele. 3 festas judaicas: Páscoa, Tabernáculo e Pentecoste. Alguma pergunta aí? No dia de Pentecoste tinha 120 pessoas. Não tem o dia de Pentecoste, todo mundo falou em língua estranha, 120 pessoas o Espírito Santo batizou. A descida do Espírito Santo dá início à inauguração da igreja. Vamos lá, pessoal, agora é a hora de você, que está aí ao vivo, para fazer a sua pergunta. Pastor, quem é o Espírito Santo? O que é os dons? Escreva aí que eu vou responder, vou ler e responder agora, tá bom? Essa é a lição de número 3, amanhã é a número 4. Depois desse livro aqui vem esse outro, Olha aí, pessoal, os 20 livros do básico, Teologia eu já passei aqui, Cristologia eu já passei, Pneumatologia eu estou passando, depois vem de anjo. Então o básico é 20 livros, básico, médio, bacharel, 40. Você que quer fazer o mestrado, é um livro grande, bonito, mestrado em teologia. E se você quiser o teu anel, nós temos anel fino e anel grosso. Tá bom, pessoal? Faça o seu comentário, se inscreva no nosso canal, compartilha nos teus grupos, WhatsApp, Facebook, Instagram, grupo da família, grupo da igreja, compartilha para que o máximo de pessoas aprenda a palavra. E eu vou falar aqui um negócio. Nós estamos hoje em novembro de 2023. Aí vai ter dezembro e janeiro. Em janeiro tem uma grande formatura de teologia. Vai ser aqui mesmo em São Paulo, capital, onde é a escola de teologia. Nós vamos formar a turma 27 de janeiro, no sábado, o último sábado do mês de janeiro de 2024. Tá bom? Tá faltando 3 meses. Nós estamos em novembro, vai vir dezembro e janeiro. Falta 3 meses para a formatura.
anote aí, se você quiser se formar comigo, qualquer lugar que você estiver, de outro país, outro estado, você vem em São Paulo nessa data, fazer a sua formatura, pegar o seu diploma, conhecer o pastor Josiel Saraiva, dar um abraço nele, tomar um café, almoçar, seja bem-vindo. Então, anote aí o dia da formatura, 27 de janeiro de 2024, em São Paulo, capital. O último sábado será à noite, 18 horas, 6 horas da noite, tá bom? Você vai receber o seu diploma, credencial, mas quem for se formar tem que falar comigo antes, tem que dar o seu nome, tirar a medida da beca, tem que pagar uma taxa, porque vai ter comidas e bebidas, alugar a beca, tá bom, pessoal? Dia 27 de janeiro, uma grande formatura de teologia aqui em São Paulo, Itadesp, tá bom? Aqui é o curso de teologia mestrado, e eu vou mostrar aqui a escola para vocês, como de sempre, tá bom? Aqui minha mesa, ó, aqui a minha mesa, o escritório, aqui a escola, sempre mostro para vocês, aqui as salas, aqui a entrada, ali é o banheiro, aqui os alunos tocam o interfone, a gente atende, aqui é os livros, ó, livro de teologia, ó. Tudo é livro. Tá vendo aí, pessoal? O diploma de vocês vão pegar na formatura. Quem quiser se formar comigo, vai pegar o seu diploma. Você pode comprar os livros, eu mando pelos correios esses livros aqui, ó. Pastor, eu quero os livros, eu mando pelos correios. Como faz para me formar? Você vem aqui na escola, nessa data que eu falei, tá bom? Me chama no WhatsApp, ó. Tá aqui o WhatsApp.